Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos de volta ao Esporte Clube Delas, que realmente depois de um longo e penoso inverno chamado São João, que aliás eu amo, estamos aqui retornando para trazer tudo de mais importante do mundo dos esportes femininos. Você já sabe, aqui o Esporte Clube Delas fica dentro do Bar FC, do Bar Futebol Clube, e é um programa voltado para o protagonismo feminino nos esportes. E hoje a gente está aqui recheado de coisa, porque tem seleção brasileira. A gente vai fazer uma avaliação de todos esses últimos amistosos, o que a gente pode projetar para a Copa América, que já está chegando. Também vamos falar de Brasileirão feminino, muitos outros esportes, e eu tenho uma convidada que, olha, sabe muito o que é vibrar nesse esporte, viu? Então, fica com a gente que o Esporte Clube Delas está começando. Para você que ainda não me conhece, seja todos e todas muito bem-vindas mais uma vez e muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, sou jornalista esportiva, trabalho com futebol, trabalho com esportes, trabalho com protagonismo feminino também já há alguns anos, então tô por aqui já tem um tempinho e eu queria aproveitar que você tá aqui dando uma olhada, dando um saque aqui no Esporte Clube Delas para já clicar no curtir, se inscrever no canal também e dar aquela passeada pelas nossas redes sociais. E nossas, sim, no plural, porque tem o Instagram do Esporte Clube Delas, que é o BarFC_, que é aquele tracinho embaixo, SC Delas, e também o Bar Futebol Clube. Aí tem o Instagram de Pedro, de Cássio, o meu também, que fica todo mundo lá sempre marcado direitinho para você seguir, acompanhar e não perder nada sobre o que a gente produz aqui. Então, como eu falei, a gente vai falar muito sobre futebol, porque tivemos agora esse fim de ciclo de amistosos antes da Copa América, isso falando de seleção feminina, e para isso eu vou convidar a minha amiga pessoal, que é uma vibradora de peso, que eu tenho orgulho de chamar de minha AMI, e Roberta Nina Cardoso, que vai aparecer aqui. Vou tomar um cuidadinho aqui, vou só falar uma coisa que normalmente a gente fala, que é uma saudação nossa. Minha amiga, bom dibre para você. Bom dibre, minha amiga. Ai, agradeço demais o convite. É muito bom estar aqui com você para falar de futebol feminino. Esses dibres que a gente já dá juntas há muito tempo, né, minha amiga? Sei Bota aí lá, uns as 10 vibradoras anos. têm 10 anos. Então você está com a gente desde então. Então, agradeço sua amizade. Também você é minha amiga particular, pessoal. Estou aqui com você e estou prontinha para falar de futebol feminino, Copa América, Brasileirão. Bora junto nessa. Bora junto, porque vamos começar aí com seleção brasileira, né? Porque a seleção brasileira feminina teve um ciclo de amistosos, né? Depois da da Olimpíada, né? A gente ficou com a prata olímpica, deu aquela moral que a gente estava precisando, mas aí depois desse ciclo aí de amistosos, que a gente pegou seleções muito fortes, eu achei bem interessante, ousado isso também, né? Tanto da CBF, quanto também do Arthur Elias, propor essa ideia da gente ficar sempre correndo atrás de adversários mais fortes, tanto é que a gente voltou ao top 5 das seleções da FIFA, então estamos em quarto lugar, e isso é realmente importantíssimo, né? A última vez que a gente entrou no top 5 era em 2013. Os Meu Deus, não vibradores nem existia existiam. nem. Tá vendo o nível que era? Então voltamos a esse top 5, isso é ótimo, mas eu acho que a gente pode também avaliar o que nós fizemos nesses amistosos, porque foram várias equipes que a gente enfrentou, teve Austrália, teve Colômbia, mas eu queria buscar, assim desde Estados Unidos, que são os adversários mais recentes, Estados Unidos, Japão e agora a França, que a gente perdeu de virada por 3-2, depois a gente abrir 2-0. Mas, vamos lá. Roberta Nina, minha amiga, a avaliação que você faz, assim, num geralzão desses amistosos, o que você acha, assim, qual é o saldo que fica, né? Ele é mais positivo, ele tá muito misturado ainda, ele fica um pouco negativo por conta desse último amistoso logo antes da Copa América, o que você acha?
Então, eu acho que foi uma trajetória muito boa, assim, depois da Olimpíada, porque o fato de você subir ao pódio, né, depois de 15 anos, acho que é essa conta, dá uma elevada no moral da galera, né, sua autoestima sobe, muitas meninas tiveram a oportunidade de medalhar numa Olimpíada pela primeira vez, a renovação já estava acontecendo, né? Apesar de ter alguns nomes de outras gerações, como a Rafa, como a Tamires, como a Marta. Então, você vê, a Tamires joga tanto tempo pela seleção, não tinha uma medalha olímpica, né? Verdade. Então teve a oportunidade de conquistar isso lá em Paris, e foi muito especial acompanhar tudo isso, porque também não foi fácil, né, minha amiga? A gente passou um sufoco ali na fase de grupos, Caramba. né? De virada para o próprio Japão, depois tomando uma lavada da Espanha na fase de grupos. Então, assim, não foi uma campanha perfeita, porque eu acho que a seleção ainda não está perfeita, mas ela está num ótimo caminho para chegar perto da perfeição, né? A gente sabe que a perfeição não existe, o Tostão tem até um livro com esse nome, mas a gente pode chegar perto dela, né? E eu acho que a Olimpíada foi uma amostra disso, porque elas precisaram vencer na hora certa, e elas venceram a França pela primeira vez, né? Depois derrotaram a Espanha num baile, e aí, na final, infelizmente, né? A gente ainda tem muita distância para os Estados Unidos, e eu nem digo só no futebol, eu digo de mentalidade mesmo, Perfeito. sabe? Então, acho que aí vai se construindo, né? Veio com essa medalha, levou a moral da galera, o Arthur tem feito essa transição de geração, tanto que a gente já vê que alguns nomes da Olimpíada não estão nas últimas convocações também, então a renovação de fato está acontecendo, e eu acho que é isso, passando por altos e baixos, né? Derrota com os Estados Unidos, num outro jogo você já vence de uma maneira épica, você já enfrenta outros times que também te colocam em posições para você sair dessas situações ruins dentro de jogo, né? Sim. Que foi o caso aí dos últimos amistosos, né? Ganhando de 2-0 da França, minha amiga. A gente toma uma virada dessa. Então eu acho que é um alerta. A gente tá evoluindo, mas a gente ainda não tá com a mente perfeita, concentrada no jogo. Porque eu acho que mais do que bola, você tem que ter mentalidade de campeã e de saber controlar o jogo. Então, acho que o Arthur tá percebendo isso, e eu acho que o saldo é positivo. Você tá entre as top 5 aí, de um ano para cá, poxa, maravilhoso, né? Quem podia esperar, né? Então, acho que a gente tá caminhando bem. Eu acho que a gente podia esperar, tá? Porque se tem alguém que falava disso daí, que era só investir um pouquinho, botar na mão de quem realmente entende que o resultado vem, olha só, né? Parece que dá certo mesmo, né? Mas, Matheus, minha voz da consciência, vamos colocar na tela aí as informações aí que a gente tem, que a gente separou, que uma hora vai, que são esses, que são aí esses jogos que o Arthur Elias tem à frente do Brasil, né? Que são esses 30 jogos, né? São muito mais vitórias do que derrotas, e vou te falar que chama muita atenção que são 3 empates apenas. Então, é uma equipe que ou ganha ou perde. Assim, ou 8 ou 80, e que bom que são muito mais vitórias do que derrotas, né? E a gente pode passar já para a próxima página aí, né? Que aí já é a campanha do Brasil desde a prata olímpica. E isso mostra também, né, que isso tem se mantido, que o Brasil vence ou perde com muito mais frequência do que empata. É uma tônica que eu acho que é um risco, o risco Brasil, né, que a Amanda Viana, que o Rafa Alves também falam sempre, é que o Brasil, ele é esse time, essa seleção, né, muito agressiva. E essa agressividade pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. E tem seus reveses também, né? E você vê ali jogos com 3 gols, com 2 gols marcados pelo Brasil, né? Então, são placares apertados, não tem placar magro. E você vê, às vezes, o Brasil ganha um, perde o outro, quando joga com a mesma seleção, né? Tem situações repetidas aí, né? De repente, se a gente tivesse mais um amistoso contra a França, de repente a leitura seria diferente, né?
Tem que marcar 2, Eu CBF, na seguida, assim, pra gente, se perder um, ganhar outro. Vamos garantir nossa vitória. Mas acho que é isso que você falou, assim, vai se criando uma casca, e é uma forma, quando você joga 2 vezes com o mesmo adversário, você tem possibilidades de analisar o primeiro jogo, ver o que né, faltou, que é mais ou menos num torneio, né, numa Copa América, numa Copa do Mundo, você analisa onde eu falhei aqui que eu tenho que melhorar, além de você analisar os adversários, né, então acho que é um saldo bom, pela estatística que você mostra aí, e acho que o Arthur ele é um cara da modalidade, ele é um técnico que vive isso há muitos anos, eu acho que a gente precisava de um cara assim, porque pegando de 10 anos para cá, o Vadão não era essa pessoa, né, já que ele tem uma trajetória muito maior no futebol masculino, acabou entrando ali no feminino, ficou um tempo bastante considerável assim, mas não é uma pessoa que viveu o futebol feminino. A gente teve um hiato da Emily Lima, né, que foi a nossa primeira treinadora mulher, que ficou Exato. pouquíssimo tempo, coisa de 1 ano apenas, né? Exato, sem disputar uma competição oficial, só fez amistosos e já foi limada do cargo, a gente sabe o nome disso, né? E aí trazem de volta o técnico que havia sido demitido. Quando eu paro para pensar, cada coisa que a gente passou, eu falo, meu Deus, como é que eu não pus fogo nas bandeiras, mas eu vim contigo. Enfim, e aí depois a gente tem a Pia, que é uma estrangeira, que veio para o Brasil, mentalidade de campeã, ok, mas não falava a nossa língua, não conhecia com profundidade a nossa base, as nossas atletas, foi uma construção que a CBF apostou, né, Bancou. E eu não acho que foi uma aposta ruim, claro, ela não trouxe bons resultados, mas eu acho que na parte organizacional, meu Deus, que eu fui falar essa palavra. Sim, eu acho que ali ela teve muita importância, porque ela brigou por jogos com grandes seleções, ela brigou por um conforto maior para as equipes, né, para as seleções. A integração ela olhou para a base também. Exatamente. Então a gente teve condições de ir para a Austrália num voo fretado, pela primeira vez para a seleção, aquele uniforme bonito delas lá, toda na estica. Eu acho que uma treinadora de peso trouxe, e ela trouxe muitas novinhas também, né? A Caroline, a Ari Borges. Ela apostou na Caroline, né? A Caroline tava com um ban de 2 anos por doping. Ela não estava jogando em lugar nenhum, ela não estava treinando, ela estava proibida de treinar e jogar. E mesmo assim, Pia esperou esse tempo todo e convocou e bancou a convocação da Caroline, mesmo a Caroline estar sem clube na época, né? E muita gente, eu inclusive, pensei, o que é que essa mulher tá pensando? Que é isso? Mas ela foi lá, convocou Caroline. Caroline, eu acho que hoje é a principal jogadora de frente do Brasil. Ela é a principal articuladora de jogadas. Ela é a garota que está sempre buscando 1 contra 1, uma jogada ofensiva. As grandes jogadas ofensivas do Brasil partem sempre dela. Ou então passam por ela, inclusive nos próprios gols do Brasil contra a França. Né? Ela faz e ela tá ali, perdeu tantos, mas ela tá ali sempre tentando, né? Buscando formas de municiar o ataque, ou então, quando ela mesma enxerga que tem essa condição, finalizar. E isso eu acho que é uma assinatura muito brasileira, né? Que acabou sendo uma coisa que o Arthur resgatou bastante, né? Que a gente via um pouco o ataque meio engessado com a Pia, a defesa bem organizada, mas o ataque meio engessado, que era uma coisa que não faltava pra gente, né? Eu acho que precisava de alguém que desse aquela carta branca para ir para cima, para abusar da criatividade, para se arriscar. A Pia tinha alguns desses discursos, né? Ela falava mesmo que a gente tinha que ter esse tempero brasileiro que ela via muito na nossa seleção, mas eu acho que a proposta dela era bem diferente do Arthur, né? O Arthur, ele joga para frente, ele joga ofensivo. Então, acho que tinha essa diferença. E a Caroline, minha amiga, o quanto ela cresceu, assim, dentro de campo e fora de campo também, né? Se tornando até uma líder, dando entrevistas muito maravilhosas, inclusive em inglês. A menina já tá arriscando muito tá lá, né? A língua estrangeira. Exato, já tá fazendo a imersão ali. E ela tá sendo importante pro time dela também, né? Não só pela nossa seleção. Então, acho que é uma das chaves aí dessa seleção mesmo. Uma coisa só que me preocupa um pouco
é que a gente está sofrendo muito com lesões, e lesões de jogadoras Uhum. importantes, né? A gente já teve Laís Estevam desconvocada, Debinha também, que depois de bastante tempo, ela nem sequer esteve na Olimpíada, ela não foi convocada para a Uhum. Olimpíada, tinha sido convocada, mas foi desconvocada por conta de uma lesão também. Aí chega essa fase agora, né, de amistoso com a França e também com a própria Copa América. Nós tivemos uma relesão da Ana Vitória, que é uma jogadora que infelizmente vem sofrendo com lesões recentes, e também uma lesão da Gio Garbellini, Gio Queiroz, eu chamo Queiroz, que na própria partida contra a França, ela acabou sentindo, né, um desconforto, foi substituída, a Dudi entrou, e isso me dá uma certa ansiedade de ver Sim, que a gente tem craques que estão sofrendo muito com lesões, né? E a Gil naquele jogo ela era fundamental, ela estava fazendo um ótimo jogo, né? Ela sentiu uma lesão no glúteo, né? Acabou sendo Uhum. substituída. A gente espera que ela fique bem logo, porque essa dobradinha dela com a Caroline ali na frente Muito está bem no funcionando meio. demais, E a Duda e a Angelina, né? Naquele meio campo construindo e chegando, pisando perto da área também. Então eu acho que a gente está vendo uma seleção mais ofensiva. Mas é isso, né? A gente tem lesões, né? Uhum. Até a Lorena passou por lesões recentemente, a própria Camila do Cruzeiro, que era Sim. chamada, também ficou afastada um tempão. Então a gente tem que, sei lá, benzer essas meninas aí, rezar muito pelas perninhas delas, para a gente não passar sufoco aí, principalmente agora que a gente vem de Copa América, né? Uhum, exatamente. Então, Então, ó, Arthur Elias e CBF, minha sugestão, traz todo mundo para Salvador. A gente leva assim, na Igreja do Bonfim, faz um passe, um banho de cheiro, banho de ai, pipoca. gostoso. Não é? Então é importante, né? Porque a gente vê que tá todo mundo organizada e sem lesões para que a gente tenha uma Corpinho Copa América, fechado. corpinho 100% fechado, e que a gente tenha uma Copa América tranquila, afinal de contas, Brasil é mega favorito, né, minha amiga? Muito favorito, muito. Nada de braçada, como a gente diz aí, né? Então a gente tem seleções que não tem esse desenvolvimento, a gente sente muito, né? Porque aqui na América do Sul, principalmente, ainda falta Uhum, uma coisa de um empurrão, né? Mas acho também que cada país tem ali os seus problemas, né? Que uhum, são os mesmos, né? Independente se é no Brasil, se é na Colômbia, é sempre aquele negócio de deixa para depois, isso. aqui não adianta investir, aqui não tem retorno, lance de proibição, muitas delas também enfrentaram em outros países. A E Argentina até aqui, recentemente, só recentemente que foi criar uma liga profissional de futebol então, feminino, muito recentemente. Então, as coisas que a gente ainda tem que dibrar, né? nossa, parece que a gente vive, sei lá em que século, né? Proibir mulheres de jogar futebol, nossa, é uma coisa tão lá de trás, mas se você parar para pensar que a Então, um lei estado cai em novo, né? 1970, E não é 9, né? tão antiga, né? Não é, né? Tipo, Ficou de 41 até 79 aqui no Brasil, no Estado Novo, né? Isso foi do Estado Novo, era Vargas. Então, isso mostra como a mentalidade era atrasada, né? E não era só nem o futebol, né? Era também você proibir mulheres de disputarem modalidades que fossem uhum. contrárias à natureza feminina, o que quer que isso seja, né? Exato. A gente não podia correr. Boxe, assim, artes marciais, não tinha condição. Mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e, enfim, era isso que tinha pra gente, né? E a gente que achasse isso bom. Não E a mais. gente lute. Não mais, mas é isso que eu tô falando, né? Aí a gente chega para uma Copa América em que a gente é muito favorita. Eu acho que a única seleção que faz frente pra gente é a Colômbia, né? Hoje Que tá sim, no nosso grupo, inclusive, né? Da Copa América. exatamente. E aí tem uma Argentina aí que dá pra gente ficar um pouquinho Pra de gente olho, trazer mas. só um contexto, né, amiga? Pra dizer assim que a Uhum. seleção brasileira foi finalista de todas as edições de Copa América, venceu Exato. 8 das 9. A única vez que o Brasil não venceu uma Copa América foi em 2006, perdendo para a Argentina, porque o torneio foi sediado lá, então tem toda aquela coisa, né? O país sede também, Uhum. vencendo, aquela coisa. Mas o Brasil franco favorito, e o Brasil que, aqui, já temos aqui na tela para nós, né? Os próximos jogos, né? São 7 no total, mas na primeira fase são esses 4 primeiros.
Então, dá para dizer que o último deles, né, que é Brasil e Colômbia, que vai ser no dia 25 agora de julho, é o mais difícil, né? É o mais difícil, né? E a gente vê também a Colômbia evoluindo muito, né, no seu futebol, lógico. Acho que a Liga Colombiana ainda não é tão fortalecida, né? Não chega aos pés da Liga Brasileira, daqui dos nossos campeonatos estaduais e do Brasileirão, mas a gente já viu uma Colômbia dando show na última Copa do Mundo, né? Uhum. O Brasil caiu ali na primeira fase, na Austrália, na Nova Zelândia, e a Colômbia foi que Seguiu. foi, né? Por pouquinho, assim, ela não avançou, mas foi bonito de ver o jeito que elas jogaram, o jeito que elas estavam brigando também por um bom resultado para mudar a realidade do esporte no país. E é um time para ficar de olho, porque tem zaga boa e tem uma mocinha. Uma tal de Linda Caicedo, né? A tal de Linda Caicedo, que ela faz chover, assim, e é muito bonito ver ela jogar, né? Uhum. Então, acho que esse é o grupo, esse é o jogo pra gente ficar de olho, porque o resto, acredito que o Brasil não vai ter dificuldades. A Linda Caicedo, que não por acaso, né, ela joga no Real Madrid, é uma das grandes atletas, e a Colômbia tem outras grandes atletas também que jogam na Europa, mas a Linda, desde a última Copa América, que o Brasil, inclusive, fez a final com a Colômbia, vencendo por 1-0, um jogo difícil, inclusive, sim, foi eleita naquela edição a melhor jogadora, e se eu não me engano, ela tinha 16, 17 anos. Foi uma coisa, assim, absurda. Era menor de idade ainda. Não tinha nem carta de motorista. Pois é, e já estava aí mostrando suas credenciais, e hoje uma jogadora muito mais completa, né? Exatamente. Então, acho que esse é o jogo. Deixaram para o final, né? Você vê? A gente vai ter que passar pela Venezuela, pela Bolívia, Paraguai. Achando que tá tudo bem, aí chega a Colômbia. Exatamente. Mas vai ser legal de ver esse confronto aí. Acho que é o jogo mais esperado mesmo. E mais técnico e também, pode ser né? que a gente se encontre nas fases eliminatórias aí. Não sei se antes da final ou numa final, mas eu acho que é a seleção que tá para brigar aí. Com certeza. Ami, passando agora para uma outra parte aqui da nossa programação, que é falar de Brasileirão Feminino, né? Porque a gente está numa pausa longa agora por conta desses amistosos, também Copa América, muitas atletas de times brasileiros que estão servindo a seleção brasileira, mas só para lembrar que depois de Copa América volta também Brasileirão Feminino e com uma novidade muito bacana, que é Bahia na fase de mata-mata, né? Bahia nas quartas de final, o primeiro time nordestino na história a conseguir avançar para o mata-mata, desde que o Campeonato Brasileiro tem esse formato, né, de Série A1, Série A2, isso começou lá em 2017, então não tem tanto tempo assim, mas nós temos aí Bahia e Corinthians. Eita, minha Vai ser uma amiga. pedreira. O Bahia garantiu com 2 rodadas, não foi? 2 rodadas de antecedência, foi, exatamente. Então não foi uma campanha qualquer, assim, né? Mesmo que venha pela frente um adversário difícil, que é o Corinthians, que já tem tradição, já é copeiro e tal, eu acho que o Bahia tem que se orgulhar muito dessa campanha. Elas jogaram na Fonte Nova, com um público legal, 3 mil pessoas, né? Isso. Então, acho que já fica marcado para a história e já tem aí um lastro para o ano que vem, para ficar no radar, para investir um pouquinho mais, porque eu acompanho também os investimentos do Bahia ali na estrutura para as meninas, Isso. né? Então as coisas estão acontecendo. Mas aí já pega um Corinthians, então aí elas vão ter que correr dobrado, porque esse jogo vai ser barril dobrado, como dizem por aí. Vai ser barril, mas o que eu acho também, Nina, é que o Bahia mostrou que tá conseguindo fazer uma testa para equipes que têm maior investimento, maior tradição também, como você falou, jogadores que servem seleção brasileira. Eu não acho que seria natural a gente dizer assim, não, Bahia é favorito. Não é, até porque primeira vez, na verdade, que o Bahia consegue disputar uma Série A1 sem cair. Então já é outro fato. Exatamente, já começou assim, que foi a principal meta, né? A primeira meta, depois a segunda meta, que foi se tornar o primeiro time nordestino a avançar para o mata-mata. E agora seria simplesmente maravilhoso se conseguisse passar adiante e disputar realmente o título, de fato, né? Mas E a gente vê, Ju, porque assim, vai jogar com o Corinthians que passou em segundo, mas não teve um campeonato super estável, né? Incrível, acho que pela primeira vez
incomodaram o Corinthians ali, né? A equipe, lógico, teve essa troca de técnico, né? Não é tão recente, porque ano passado já estava lá com o Lucas e tal, mas ele tem sentido dificuldade, até mesmo no Paulista, até mesmo em alguns jogos, porque muitas jogadoras saíram, o treinador que conhecia tudo lá dentro saiu, então não está pegando o Corinthians dos velhos tempos, assim, o Corinthians encaixadinho, o Corinthians, né, que tá tudo certinho ali. Imparável também. Não é. E tem outra coisa também, então, Nina, assim... tem outra coisa também que eu acho que isso pode ser interessante se a gente analisar por esse prisma, né? Pode ser que a distância do Corinthians, que ainda, na minha opinião, ainda é o time a ser batido, está diminuindo para os outros times. E não por falta de qualidade do Corinthians, mas por um início de investimento, de tentar correr atrás das outras equipes. Então, a gente fala do Palmeiras, a gente fala do São Paulo, a gente fala... o Internacional deu uma caída, o Cruzeiro... Pô, se classificou em primeiro, terminou essa primeira fase em primeiro lugar, muito bem o Cruzeiro, Bahia conseguindo esse feito também. Então a gente vê que mesmo quando o Bahia, sei lá, jogou contra o Palmeiras, perdeu, mas deu uma testa, jogou contra o Cruzeiro, perdeu também, mas deu teste. No primeiro jogo mesmo, que não foi nem no Brasileirão, mas foi na Supercopa Feminina, o Bahia chegou a fazer gol, impedido, anulado. O gol do Cruzeiro foi chorado, foi chorado. Então, dá pra dizer assim que tem competição, sabe? Não é mais aquela coisa de goleada de 10-0 que a gente já chegou a ver várias vezes e ainda vê, se a gente for no estadual, numa Série A3, assim, ainda vê goleadas um pouco maiores, mas na elite isso não tá acontecendo mais, não. Ah, não, a elite já tá cada vez mais redondinha, assim, né, vamos dizer. Mas eu acho que esse ano tem esse temperinho aí, que tem coisas novas acontecendo, né? O próprio Cruzeiro acabar em primeiro lugar, e aí ele joga com o Red Bull Bragantino, que está se mantendo ali na Série A1, que tá, né? Tem o seu projeto, tem toda a estrutura para as meninas. E aí a gente vê, né? Tô passando aqui pelos jogos, o Corinthians com o Bahia, a gente acabou de falar aí desses dois times, do que eles têm de bom, né? O Corinthians joga muito com a tranquilidade de quem já foi campeão, né? Isso. Com a tranquilidade de quem tem jogadoras desde 2017. Exato, e tem as jogadoras chaves ali que elas aparecem para resolver as coisas, né? A própria Gabi Zanotti, a Vicky Albuquerque, e tem a Andressa que tá sangue no zóio para ganhar o título dela com o time do coração dela. Então tem esse gostinho. Pegando pelo São Paulo e a Ferroviária. A Ferroviária perdeu sua técnica agora na fase final. Como que será que vai ser isso na hora do mata-mata? Depois que o Bahia venceu, inclusive, né? Venceu Exato, por 3-1, exatamente. Aquele jogo bem eletrizante. O São Paulo vem de um título já na temporada, que ganhou em cima do Corinthians, né? Que já deu uma moral para esse time do Thiago Viana, que é um treinador que está lá há 4 anos. Então, assim, ele tá indo para a final, ele tá chegando em final. O azar dele é que ele tá esbarrando no Corinthians. Então, um dia que ele chegar com um time diferente, quem sabe alguma coisa pode acontecer. E no outro duelo ali, do Palmeiras com o Flamengo. Flamengo que ia muito mal, né, no primeiro turno. Mas aí chegou Rosana Augusto, meu amigo. Aí... Chegou a lenda, chegou Rosana nas alturas ali, tudo deu certo para esse time, e ela tem repertório, né? Sim. E eu acho engraçado, porque ela treina uma colega de seleção, né, exatamente, que é a Cristiane. Que é a Cris. Pois é. Fico pensando como que deve dar o nó na cabeça dessa galera, mas enfim. E vai jogar com o Palmeiras, que tá muito bem sob o comando da Camila Orlando, e que agora, né, no final da temporada, vai para a seleção sub-20, então também vai passar por mudanças na próxima temporada. Então, ou assim... seja, tá animado o negócio. Tá animado, tá movimentado, as jogadoras estão indo para outros clubes, os times estão se reformulando, né? Eu acho que cada vez menos vai ficar um campeonato como os últimos anos, em que só um ganha, em que só um é organizado. Acho que as coisas estão começando a andar de maneira mais uniforme. Minha amiga, quero te agradecer demais a participação. Por mim, a gente ficava aqui horas conversando, mas não sei se tudo a gente poderia deixar gravado. Exato. Sim. Fica o convite, então, para você vir aqui participar de forma presencial. E você já sabe, né? Já é de casa, vibradora do meu coração. E é isso, amiga. Muito obrigada mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço o convite, por ter lembrado da gente para participar do seu podcast maravilhoso. Olha aí, adorei esse cenário, esses engradados de cerveja aí no Ah, fundo. porque aqui é O um nosso bar, né? Faz parte do Bar SC. Exato. Então, a gente tá aqui também honrando a estirpe que é da gente ser etilizada e informada. Botequeira, né? Vibradora botequeira. Olha lá. Tem o copo dessa vibradora ali, só Tem falta também. o Danone. Pegar um Danone ali no engradado E pra aí você gente pode tomar escolher, um. né? Tem das vibradoras, tem do Bar FC. Então, aqui, ó, a Olha aí. tacinha tá aqui, ó, da Copa do Mundo. Eu fico com um, você fica com outro, e na próxima, que se Deus quiser, um dia eu apareço aí pra gente fazer presencial, a gente fazer um brinde. E parabéns também pelo seu trabalho com o futebol feminino, com o futebol como um todo. Tá na TV, tá na internet, tá em Ah, todos os lugares. maravilhosa. Eu sou sua fã e é muito bom contar com você, Ju. Obrigada. Muito bom ser sua amiga e sua fã também, Nina. Obrigada, minha querida. Bom, nós temos então 2 times nordestinos brigando para avançar para a elite. 2 times nordestinos que são eles. O Fortaleza, que já saiu na frente do Minas Brasília na primeira partida dessas quartas de final. Se empatar, já consegue essa classificação para a Série A2, para a Série A1, de cabeça tá ótimo. Para elite do futebol brasileiro, que seria algo inédito para o Fortaleza, que já bateu na trave algumas vezes. Então, leva vantagem do empate, vai jogar em casa, então já está encaminhado. Não quer dizer que já está lá, mas está encaminhado. E o outro time é o Vitória, a equipe baiana, que no finalzinho do primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro, que fez uma equipe até bastante... não vou dizer irregular, mas chegou a oscilar nessa primeira fase. O Vitória empatava até o finalzinho do jogo, mas o Atlético conseguiu fazer esse gol e volta para o segundo jogo, que é aqui em Salvador, vai com a vantagem do empate. A questão toda é que o jogo da volta é em Salvador, é no Barradão, e isso dá ao Vitória um lastro para conseguir contornar esse placar adverso. É muito possível conseguir essa virada, né, no placar agregado e avançar, voltar para a elite. Seria importantíssimo para o Vitória conseguir isso, uma vez que o Vitória está vindo de acessos seguidos, né? Em 2023, chegou à final do Campeonato Baiano e aí conquistou essa possibilidade de disputar uma Série A3. Conseguiu depois um acesso para a Série A2. E agora, em 2025... conseguir mais um acesso já seria algo absolutamente espetacular. E merecedor também, porque a campanha do Vitória nessa primeira fase, tirando esses 2 últimos jogos, assim, que algumas questõezinhas como concentração, a baixa de intensidade, às vezes pelo cansaço mesmo, vai interferindo de forma negativa, não pode deixar a peteca cair, pensar que o jogo só acaba quando ele termina e conseguir realmente essa classificação, né, esse retorno à elite seria absolutamente formidável e eu estou confiante. Seguimos agora para a gente falar de surf, porque não apenas de medalha olímpica vive o surf brasileiro, né? A gente que conseguiu a prata com a Tatiana Weston Webb, agora temos uma prata também de Saquarema, com Luana Silva, que batalhou demais por essa medalha dela. Ela que venceu 3 campeãs mundiais, tá? Ela bateu Caitlin Simmers, americana, a australiana Tyler Wright e a também americana Caroline Marks. E aí depois ela enfrentou uma outra australiana, Molly Picklum, que era também favorita e venceu a etapa de Saquarema, mas Luana Silva, parabéns demais por essa medalha. E a gente fica de olho, né? Porque ciclo olímpico, sabe como é? A gente pode ver sempre outras mulheres brilhando. E pra gente finalizar aqui o nosso giro, é uma felicidade imensa para mim trazer isso aqui, que é a AmeriCup, que é a Copa América de basquete feminino que tá rolando. Começou no fim de semana e o Brasil, que é o atual campeão, mas tá passando por uma reformulação muito profunda no basquete feminino, depois de muitos anos sem
conseguir disputar bem as competições de Pan-Americano, de Mundial, de Pré-Olímpico, até mesmo Olimpíada, a gente está agora conseguindo recuperar um estilo de jogo e se colocar como uma seleção competitiva. Porque o Brasil pegou logo de cara no seu grupo a Argentina e o Canadá. Venceu essas duas equipes que eram realmente as mais difíceis. E depois de vencer a República Dominicana, por exemplo, já está muito tranquila para avançar de fase e chamar muita atenção para a diferença que é você ter jogadoras que atuam na WNBA, que é a Liga Feminina de Basquete dos Estados Unidos, como, enfim, por exemplo, né, a Damires Dantas, que é uma ala, ela é a grande cestinha do Brasil, né? Ela é ala do Indiana Fever, também Camila Cardoso, é pivô do Chicago Sky, e, assim, há 30 anos que a gente está comemorando, né, do Mundial que nós vencemos de basquete feminino de 94, já dá pra gente ter um resgate do que é ter protagonismo também numa modalidade que já deu tantas alegrias para nós, né? Medalha olímpica, título mundial, com tantas craques, né? Janete, Magic Paula, Hortência, enfim. Agora a gente está tendo esse privilégio que é ver uma seleção diferente, competitiva, com atletas de ponta, que eu acho que vai dar ainda muita felicidade pra gente, especialmente para quem gosta do basquete de alto nível. E é isso, né? Cumprimos tudo? Agenda cumprida. Cumprida. A gente, olha, eu como piadista sou uma ótima jornalista esportiva mesmo, viu? Mas eu gostei, eu sou comediante e eu gostei, é o que vale. É isso? Ah, então, tá validado. Vocês agora que aguentem. Gente, quero agradecer aqui vocês que estiveram conosco até agora. Se você ainda não deu o like, por favor, deixe seu like. E se inscreva no canal. E siga a gente também no Instagram. De novo pra você, viu? BarFC_, que é aquela listrinha de baixo, SC delas, Bar Futebol Clube, Juliana Lisboa 23, Cássio Cardoso, Pedro Cinto Sé. É muita coisa pra você seguir, muito conteúdo bacana. E eu espero que você goste. Manda esse link também pra todo mundo que você acha que vai curtir um programa que fala sobre protagonismo feminino no esporte. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.